Começa a COP27 no Egito, e se você quer saber por que os organizadores estão um pouco desolados exatamente nesse momento, acompanhe o vídeo até o final. Eu sou Paulo Bittencourt, bem-vindo ao Modernidade e Ciência. Há uma seção da ONU que cuida exatamente da questão climática. Ele já tem o painel do clima, que é o IPCC, e tem as conferências entre os participantes, que a cada 2 anos se reúnem para discutir quais são essas propostas. Tal. É mais uma maneira geopolítica de tentar controlar vários países do mundo em função dos países controladores. Mas vamos lá. O que há de desolador para os organizadores exatamente em novembro de 2022, quando se realiza a COP27? É que exatamente nesse exato momento está nevando em Santa Catarina, em outros lugares aqui da América do Sul, em função de uma gigantesca frente fria, considerada por alguns aqui, alguns da mídia, dizendo que é inédita. Não, na verdade não é inédita. A única coisa que é bastante curioso é que isso já faz mais de 100 anos que não acontece, porque no século XVIII, no século XIX, apesar de não haver registros, como hoje há registros, há relatos de neve nessa época, até no século XIX. Então, para tristeza dos organizadores, que vão mostrar sempre gráficos dizendo que o aquecimento global, que até tal temos que reduzir em 1,5 graus e tal, e uma massa gigantesca vinda da Antártida não está simplesmente respeitando os modelos matemáticos. Vamos aqui para algumas observações que eu anotei aqui. Antes da chegada da gigantesca frente fria, os satélites, principalmente o NOAA, o satélite meteorológico americano, já tinha detectado que essa massa chegaria na primeira semana de novembro. Então começaram a surgir algumas matérias, como por exemplo essa aqui. Frente fria intensa pode fazer nevar no Brasil em mês inédito. E aí mais abaixo aqui, a onda de frio fora de época. Olha, tá. A onda de frio fora de época pode trazer o primeiro registro de neve em um mês de novembro no Brasil. O Climatempo, que é a entidade que fez a análise, destaca que esse evento climático seria inédito na história desde que há registro. Então é verdade, o que o Climatempo está falando é que não há registro desde quando se começou a medir. Apesar de que há relatos daquelas pessoas que vivem nessas regiões do sul, as regiões mais altas, como por exemplo no Morro da Igreja, lá em Santa Catarina, né? Que houve neve nessa época, no século XIX. Aliás, mesmo em 1946, também se tem anotações históricas, só que aí caiu neve entre 19 e 20 de outubro, em São Francisco de Paula, no Rio Grande do Sul. Então essas coisas deixam os organizadores da COP27 bastante desconfortáveis. Porque, de novo, os tais modelos matemáticos que partem de certos pressupostos, todo modelo matemático você tem que inserir no funcionamento do modelo certas premissas. E a premissa que está inserida ali por uma conveniência muito grande desses países controladores é que, aumentando o CO2, aumenta a temperatura. Para quem conhece as relações de causa e efeito e estuda isso, e que evidentemente a mídia não tem o menor interesse em chamar aqueles que contestam essas teorias, as coisas não necessariamente podem ser, dado que aumenta o CO2, aumenta a temperatura. Pode ser que aconteça exatamente o contrário, ou seja, aumenta a temperatura e depois se aumenta a concentração de CO2. Porque no passado, longínquo, aí na Terra, houve concentrações de CO2 muito, muito maiores do que as 400 e poucas partes por milhão que existem hoje. Isso não impediu de que o planeta caminhasse para uma era
de gelo. Então, se naquela época muito mais CO2 na atmosfera, a Terra só se aqueceria e não haveria um momento do planeta ficar totalmente congelado. O que, na verdade, aqueles que contestam mostram é que quem realmente sempre controlou o clima do planeta é o Sol, a energia que chega na Terra e mais associado aos movimentos da Terra, de como o campo magnético, enfim, de outras situações. Como nós estamos, que eu já fiz vídeos aqui recentes aqui no canal, no Laninha mais intenso dos últimos 15 anos, com temperatura de 2 a 3 graus abaixo da média ali no Pacífico, próximo ali da costa do Peru, então simplesmente não está vindo tanta umidade, tantas nuvens, tantas correntes para esse cone sul da América Latina. E a Antártida, estando então com menor influência desses jatos que bloqueiam a saída do ar gelado do núcleo da Antártida, a Antártida, apesar de estar distorcida nas projeções Mercator, ela tem 16,5 milhões de quilômetros quadrados. Ela é gigantesca, é o dobro do Brasil, da Austrália, por exemplo. Então, havendo a oscilação da Antártica na fase negativa, ela expulsa da Antártida uma quantidade gigantesca de ar gelado que, não encontrando essa barreira que haveria se nós tivéssemos sobre o El Niño, simplesmente ela chega. Então não é, ela chega no Cone Sul. Então não é absolutamente impensável por que está nevando em Santa Catarina no começo de novembro. É porque simplesmente, estando no Laninha mais intenso e Antártida gerando essa quantidade de ar gelado, ela expulsou isso. E esse ar vai ser reciclado, porque ali da região da África, de outras latitudes, um ar mais aquecido vai entrar para dentro do continente antártico, por isso que há uma circulação. E esse ar gelado acaba tendo que sair da Antártida. Não pode ficar sobre a Antártida uma quantidade maior do que normalmente, que é a massa de ar que está ali. Quer dizer, dentro da física, a massa que sai tem que ser recomposta pela massa que entra, né? Mas vamos de novo, vejam a matéria, né? Se sabia, então, que essa massa iria chegar, então essa matéria está preparando isso. Cita aqui que esse fenômeno está sendo mais intenso por causa do fenômeno climático, o Laninha. Só que no último parágrafo, é colocado a seguinte frase. Depois que você lê tudo, muito bem. Vejam só a última frase. O aquecimento global. Depois de falar tudo isso, sobre todas as questões inéditas, onde vai cair a temperatura, pode nevar, porque isso aqui era anterior ao fato. A matéria termina com a seguinte frase: o aquecimento global e as mudanças climáticas também colaboram para alterações no padrão das temperaturas pelo planeta. Então isso já está encaixado ali pelo jornalista para dizer, olha, não esqueça que ainda haverá aquecimento global, hein? Então, olha, de repente o aquecimento global explica esse frio intenso que você vai receber, o que fisicamente não é provável, porque se a média de temperatura, conforme os modelos matemáticos estão dizendo, está se elevando, que se nós já chegamos aqui a mais de 1 grau e tal, desde o século XIX, não era para contendo isso. Esses fenômenos que foram registrados do século XIX, no caso de Santa Catarina, tenderiam a não acontecer mais. Mas por que eles voltaram a acontecer? Nossa, olha só, a quantidade de CO2 não é muito maior? Olha, a produção industrial atualmente não é muito maior do que no século XIX? E como é que nós voltamos a esfriar? Como também aconteceu, que eu já fiz vídeos aqui nos anos 70. Então entendem que isso deixa os catastrofistas ali da ONU e aqueles cientistas que são muito bem pagos para escrever o material deles, afinal de contas, as pesquisas deles, eles partem dessa premissa. Enquanto eles estiverem escrevendo as pesquisas deles com base nessas premissas, eles vão continuar com dinheiro para as pesquisas. Se eles pararem de afirmar que de fato o modelo está correto, talvez o dinheiro desapareça. Por isso que
dentro desses consórcios, por exemplo, só tem gente que fala a mesma linguagem. Você não vê quem apresenta num painel na COP27, por exemplo, um contraste com outro modelo que se contrasta com o modelo que eles estão usando. Isso eles não vão chamar, porque a questão é muito mais geopolítica, né? Tanto é geopolítica que rapidamente o governo do Egito já convidou, né, mais um dos bravateiros aí para estar lá. Então, recém-eleito, então, não, vem aqui, não, vamos aqui para ser um convidado e tal, porque isso dá mais personalidades. Veja que ali não é para cientista, é para personalidades políticas. E tem um bando de tontos que vão lá também levantar a bolinha do planeta, fazer alguma manifestação, que é aquele pessoal sem conhecimento nenhum de climatologia, de física, de nada, e que fica impregnado com essa pressão midiática, com aquilo que os políticos estão dizendo, com aquilo que vários organizadores ali da ONU vão contar. Tal. O que fica, então, para finalizar aqui o vídeo, se você gostou, peço que coloque o seu joinha, se inscreva no canal. O que vai ficar da COP27? Um enorme dissenso em relação aos países mais pobres, que não pode se dar o luxo de começar a mudar uma matriz energética perante uma possibilidade de aquecimento que não está se verificando. Porque todo mundo está sabendo o que está acontecendo no Cone Sul. Vários países já receberam essa notícia. Então, lá na COP27, com certeza vai ser mais um dos contra-argumentos, não é negacionismo, é contra-argumento. Assim, olha, vocês estão dizendo, mas veja o que está acontecendo na América Latina. Será que agora, quando entrar o inverno, na virada para 2023, vocês também não têm um inverno tão intenso? E você vai continuar dizendo que é por causa do aquecimento global? Então a COP27 não chegará a nenhum consenso, porque simplesmente os países mais envolvidos estão passando por uma série de crise de energia, não é a crise climática que é o problema. A crise deles é falta de energia.